Hoje no nosso primeiro podcast. Já que pode. Pode. E aqui tudo pode hoje, hein? Tudo pode. Tanto é que pode, porque muitas pessoas nos pediram para fazer a nossa live hoje aqui no Instagram. Então estamos atendendo a todos esses pedidos. Mas, gente, semana que vem não vai fugir, não. Nós vamos lá para o YouTube, todo mundo tem que vir lá com nós também. Acompanha, se inscreve no canal, acompanha a semana, vai ter muita novidade, muitos convidados aqui para encher vocês de tudo que for informações, tirar dúvida de vocês, interagir com vocês, até mesmo para sanar, né, pessoas, tudo que vocês tiverem com relação de dúvida aqui na Europa. E uma outra coisa, hoje é o nosso nossa primeira apresentação, então a gente vai falar um pouquinho por que do podcast, o que significa e de onde surgiu essa nossa ideia. Ideia de beira de estrada, né, Kellen? Estávamos nós voltando de uma visita técnica e conversando como sempre, né? E a gente conversando. Essas histórias dariam tudo para um bom podcast. Verdade, realmente. E nessa de podcast a ideia surgiu, e surgiu o nome, e surgiu o subtítulo, e chegamos aqui, hoje estamos aqui, de frente com vocês. Exato. E sobre o que nós vamos falar em todos os nossos encontros? Sobre a vida real na Itália. E nós vamos ter, hoje vai ser um dia muito especial, porque hoje a gente está falando de duas realidades. 24 anos de Itália. E 2 anos de Europa. E 6 meses de Itália. Então, nesse tempo, o que mudou, o que aconteceu e por que do nosso podcast? Uma coisa que a gente sempre falou, a gente sempre vê vários podcasts, pessoas no Instagram que falam sobre o trabalho, sobre as conquistas, e isso é muito lindo. Então, assim, falar das conquistas é maravilhoso. Só que atrás disso, o que tem? O que essas pessoas passaram? Então é ali que vai ser o nosso ponto principal desse nosso podcast. A vida real, atrás dos bastidores. O que aconteceu? A realidade nua e crua, né? Como foi o percurso para chegar até aqui, desmascarar essa ideia de que existe uma realidade romântica, né? Nós, imigrantes, falando por mim, a gente passa por algumas dificuldades para estar aqui. Primeiro é a língua, segundo é a cultura, e terceiro a adaptação, né, Kellen? Exato. Até se adaptar, até chegar, até se ver no local, a gente passa por imensas coisas que quem está de fora, no externo, não faz ideia. E conta aqui pra gente como é que foi essa jornada de 24 anos de Itália, Nossa. como surgiu. 24 anos, muito tempo, né? É uma vida. Então, nossa, muita história para contar. E é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Todas as pessoas que vão participar, todos os nossos convidados vão contar um pouquinho desse percurso, das histórias que tiveram, dos perrengues que eles tiveram que passar, das dificuldades e também de momentos de grande alegria, morando fora do Brasil, estando também na Itália, né? Um país novo, que de repente não conhecia a língua, como foi no meu caso. Então, assim, essa é a realidade que a gente quer contar. Então, hoje nós vamos começar realmente um pouquinho da nossa história, como a Jaque perguntou. Sobre nós, pouquinho. Sobre nós, um pouquinho. E também envolver vocês, né? Tem alguém aí que está pensando de vir morar na Itália? Ou tem alguém que já passou pela cabeça ou já está cogitando de vir morar para a Itália? Então, aqui a gente vai contar várias histórias que, de repente, pode até ajudar vocês nesses momentos de decisão. Você está no lugar certo. Se você tem dúvidas, você está no lugar certo. Então, vamos lá? Vamos lá! Me conta esse início, eu quero saber absolutamente de tudo. Como foi a ideia, como foi esse ato de coragem, né? Porque estar na Itália é um ato de coragem. Uma outra língua, uma outra cultura, longe dos familiares. Nossa, foi um perrengue. Não é, às vezes, não é nem perrengue chique, né? Não, já que pode, hoje está podendo, eu vou contar aqui para vocês algumas coisas. Bom, gente, são 24 anos de Itália e assim,
Foram momentos difíceis, momentos felizes, momentos alegres, momentos de tristezas. Mas, falando da Kellen, formada em arquitetura, que saiu lá do Brasil, deixando para trás o escritório, deixando para trás tudo, e veio com esse sonho de estudar na Itália um curso de arquitetura de interiores, né? Um curso de especialização. E vim, como muitos, né, com sonho desse país maravilhoso, que é o berço da arquitetura, então para mim tinha tudo a ver, né? Não, você estava em casa, assim, né? Estava em casa, então um sonho. Saí toda com uma amiga Aquele de lá. pico de energia, de expectativas. Exato. Com uma amiga, e todo mundo falava assim, ainda bem que você está indo com a tua amiga, porque a tua amiga precisa de ajuda, né? Ela assim, é introvertida, né? Chegando aqui, um mês, a Kellen chorando. E bate essa depressão pós-saída, né? Gente, era o meu sonho de vir pra cá. Cheguei aqui, fiquei um mês chorando. Mas chorando. A minha amiga falava assim, Kellen, eu nunca te vi chorar em todos os anos que eu conheço, né? Falei, pois é, todos os anos da durona Kelly lá do Brasil. E um mês. Um mês saiu. Mas o que te fazia se sentir tão emotiva a ponto de trazer essa Kellen que não chorava, né? Pra mim, eu falo sempre que foi o corte do cordão umbilical, né? O corte, porque eu vim para um país que eu sonhava em vir, porque eu tinha estudado muitas coisas e eu estava aqui tocando na realidade tudo, né? Vontade de crescer, vontade de ter uma virada de chave legal na minha vida. E eu acho que esse corte do cordão umbilical que foi duro, que foi difícil, né? Tipo assim, ai, deixei Se desvencilhando, né? Deixei noivo, deixei família, deixei irmão. Deixou noivo. Deixei família, deixei tudo, né? Então, assim, acho que foi esse momento do corte. E passando, assim, um mês, foi 30 dias. Passando 30 dias, aí eu respirei e falei, uau! Esse é o meu país. Esse é o meu país. E aí parece assim, nasci. Cortei o cordão e renasci para aquilo que é o país que eu escolhi para morar. Uau! E fez vida aqui, né, Kellen? Você criou família aqui, casou-se aqui. Como é que foi esse encontro? Criei vida, casei, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, como todas as mães falam que os filhos são lindos. Lindíssimos! Quem aí conhece meus filhos? Me escreve se são bonitos, se são lindos. Vocês conhecem? Escreve aqui pra gente se você já conhece os filhos da Kellen. Se eles são lindos mesmo, ou se sou eu, que sou mãe coruja. Eu sou suspeita a falar, acho eles lindos, educadíssimos, brasileiro, italiano. Não, então, fiz família, eu fiz o meu curso desejado de arquitetura de interiores, fiz meu curso desejado de restauração arquitetônica e trabalhei nessa área. E agora eu estou com uma empresa que tem a ver sempre com beleza, que é designer de eventos, então assim, que tem a ver com beleza, então tem tudo a ver. Você já chegou aqui trabalhando Não. Dentro da arquitetura? Como é que foi isso? Não. Isso também é algo assim que a gente sempre sonha, assim, né? Eu vou para lá, me formei, vou levar meu currículo, vou arrumar um trabalho num escritório de arquitetura. E não é bem assim, né? Porque existe uma outra realidade bem nua e crua, né? Exato. Já o nosso currículo é diferente, né? E a arquitetura aqui na Itália também, assim, ela é muito fechada como um tipo de universidade e também de trabalho, né? Então, assim, não é assim fácil. Você vai lá, bate na porta da arquiteta, deixa eu trabalhar, né? E eu fui, gente. Fui lá, bati nas portas. Só que realmente, eu italiano não sabia falar, né? Falava così. Tchau, como vai? Così. Então, assim, foi duro. Então, como eu queria fazer meus cursos, como eu queria me manter só, como eu queria continuar aqui, então eu fui fazer qualquer tipo de trabalho que eu achei e arrumei um serviço de faxineira, fazia faxina de manhã e
Já que pode falar, agora eu vou Aqui falar. pode. Aqui pode. Aqui pode Eu tudo. fui a melhor faxineira da Unicef. Uau! Título de melhor faxineira, tá, gente? Os repartos, os escritórios brigavam para me ter como faxineira. Eu fui a maior. E, então, assim, foi um percurso assim, de 2 anos intenso nessa vida, acordando cedíssimo para limpar os escritórios da Unicef. E estudava à tarde, estudava à noite. Então, assim, graças a Deus, foi. E como é que Então, foi encarar essa realidade nesse percurso? Porque a gente vem com uma ideia projetada, né, com expectativas, e muitas pessoas desmerecem esse lugar de serviços gerais, etc., ver como algo inferior às outras profissões. Como foi para você se ver numa condição que eu acho ok para todos, normal, se ver nessa condição para galgar o que você queria e conseguir aquilo mediante a um serviço tão digno, né? eu acredito assim, né, que se a gente quer alcançar os objetivos, né, se nós temos metas para alcançar os objetivos nossos, né, então, o que a gente faz, fazendo no bem, fazendo no correto e fazendo no digno, né, eu acredito assim que não tem nenhum problema, Distinção. porque eu trabalhava para conquistar o que eu queria e eu conquistei tudo o que eu queria e estou conquistando, né? Então assim, eu ouvia muitas pessoas que falavam assim: nossa, você saiu daqui, fechou teu escritório, deixou de fazer teus projetos para ir estar trabalhando de faxineira. E eu falei, mas eu estou trabalhando de faxineira porque eu estou trabalhando para conquistar o que eu quero, né? Então, assim, é um trabalho digno e tá joia. Se eu tivesse conseguido um trabalho no escritório de arquitetura, tá joia também. Então, assim, no início, eu nunca parei para pensar, assim, nunca deixei que chegasse até mim esses comentários, de tipo assim, ai, nossa, você é arquiteta, você fechou tudo aqui, vendeu tudo que você tinha, foi ali trabalhando de faxineira. Melhor Porque faxineira da tem uma Unicef, viu, gente? pressão, né? Existe um julgamento muito grande, né? Existe. Existe uma pressão muito grande, e até inclusive eu gostaria de deixar para vocês esse questionamento. Tá disposto a sofrer esses julgamentos, que eles são contínuos? Muitas das vezes nós somos vistas como, já que aqui pode, Pode, conta tudo, conta tudo. tá se prostituindo, tá fazendo isso e aquilo. Sempre levado para um lado que não desmereço as pessoas que escolhem aquilo que elas querem fazer da vida, né? Sendo honesto e não pisando em cima de ninguém para galgar as coisas, tá tudo ok. Mas existe uma realidade aqui que foge muito daquilo que é visto na rede social. Exato. Então, existe uma pressão familiar, existe uma pressão dos amigos, existe uma pressão de quem não vive a realidade nua e crua aqui. É chegar num país que você não fala a língua, é chegar num lugar que você não tem amigos, você precisa de uma rede de apoio que você não consegue de imediato, isso leva um tempo extenso, porque o italiano, a Europa, eles são mais fechados, mais reclusos, né, Kellen? Exato, Você é melhor exato. do que eu pode Então, falar isso, né? E não houve essa mudança, né? De 24 anos para cá, para 2 anos que eu estou aqui, eu vejo muito esses grupos muito fechados. Eles são muito fiéis aos grupos, porém você não consegue penetrar nesses grupos assim com tanta exato. facilidade. Existe um laço de confiança, é pré-estabelecido um laço de confiança. Não é aquela coisa do brasileiro que vamos lá em casa comer um churrasquinho, né? Não, mas é assim, como até a Coisas da Ju, oi Ju, você está aqui com Grande nós, beijo. beijo, falou no caso que, né, que precisa de propósito, realmente, assim, a gente tem que ter muito propósito de vida para poder seguir esse percurso. E eu dei uma experiência para vocês de 24 anos atrás, como foi o meu início aqui. Mas a gente vai dar agora uma experiência de quem chegou aqui há 6 meses na Exato. Itália. Então, 2 anos de Europa. Eu cheguei primeiro por Portugal. Cheguei dia 3 de agosto de 2022. Desci em Portugal, assim, meu Deus. É um ato de coragem, mas com muito medo. Eu deixei um berço, né? Eu deixei família, eu deixei amigos, eu deixei zona de conforto, né, Kellen? E quando eu pisei naquele aeroporto, eu falei, uau, tem um cordão sendo cortado aqui.
E eu tenho certeza que eu vou ter um choque de realidade e é atrás disso que eu estou vindo. E eu não vim com nenhuma certeza de nada. Não sou formada, fiz 3 períodos de faculdade, mas não terminei, não me identifiquei, não terminei. E eu vim disposta ao novo, vim disposta àquilo que já não estava me cabendo onde eu estava. Eu falei, eu só tenho essa vida. Então, eu estou sentindo de estar em lugares que eu nunca estive e vou me dar essa oportunidade. Cheguei dia 3 de agosto, cheguei num quarto alugado. Para quem não sabe, você não chega na Europa alugando uma casa para você morar. Não há essa possibilidade porque, como eu disse, há uma relação de confiança primeiro para ser estabelecida, para depois outras coisas, né, virem atrás disso. Então, se aluga um quarto, eu paguei no primeiro mês 300 euros nesse quarto, e nesse mesmo quarto, numa casa que tinha todos os outros cômodos, moravam outras pessoas desconhecidas para mim, e eu desconhecida para eles também. Eu já cheguei daquele meu jeito, tô chegando, tô disposta, gostaria de conhecer vocês, conhecer a casa, gostaria de estabelecer uma comunicação entre a gente aqui, porque somos estranhos, tanto eu para vocês e vocês para comigo. E nessa conversa de chegar, nessa empolgação, eu falei, olha, eu preciso de um trabalho. Aí me perguntaram assim, Jaque, o que você faz? Eu falei, tudo. Tudo mesmo? Eu falei assim, sendo honesta, eu faço tudo. Estão precisando de uma pessoa na obra, na construção civil que eu estou trabalhando. Eu falei, eu quero. Aí o rapaz virou assim para mim, Kelly, você quer mesmo? Eu falei, quero, porque eu tô disposta, eu quero me descobrir, eu quero saber até onde eu posso ir. E para mim não é nenhum desmérito estar, né? Qualquer aprendizado, seja por um lado positivo ou negativo, ele te agrega muito. Qualquer experiência é válida. E eu, no dia seguinte, no dia 4 de agosto, fui trabalhar nessa obra, conheci o Arthur, um grande amigo, que me deu essa oportunidade de trabalhar sendo mulher, recém-chegada, sem documento, né? Eu dei entrada na documentação, todo o processo, só que isso leva um tempo. E ele falou assim, vem trabalhar comigo. Fui, carreguei pladur, lixei parede, pintei, pegava 8 da manhã, saía 5 da tarde para ganhar 40 euros no dia, de segunda a sexta-feira, sem saber me transportar, pegava trem errado, descia em paragem errada. Acontece. E você vai pedir uma informação, não. As pessoas não te respondem. É bem difícil, assim, você ter alguém que vai parar 7 da manhã para falar assim, não, é por ali, você tá errado. Eu ia me localizando pelo GPS do telefone. E fiquei um mês nessa construção civil trabalhando. Logo após, eu andando pelas ruas de Lisboa, um anjo, a Rai, ela me parou na rua, uma fotógrafa, estava de costas, ela me parou e falou assim, olha, eu tô te observando tem um tempo, você tem uma energia, um sorriso lindo, eu sou fotógrafa e gostaria de te fotografar. Uau. Eu falei, oi, como assim? Eu gostaria de te fotografar. Desculpa estar chegando assim, eu não tô dando em cima de você. Uma querida. E eu gostaria de te fotografar. A gente trocou o número de telefone no WhatsApp e trocamos Instagram. E eu aceitei esse convite, fui na casa dela, fui fotografada por ela. Rai, um beijo, você ressignificou muita coisa na minha vida, você abriu muita porta. Você foi fundamental nesse meu percurso. As fotografias ficaram prontas, ela me encaminhou. E isso tudo gratuito. A Rai não me cobrou absolutamente nada. Foi uma questão de identificação e energia. Eu acredito muito em energia. E essas fotos ficaram prontas e um grande amigo meu, Adonis Comelato, querido, um beijo, queridaço, muito obrigado por tudo. Ele falou, amiga, conheci uma outra pessoa, mostrei suas fotos, ele tem uma agência e você vai encaminhar essas fotos para a agência. Eu mandei para essa agência, a Estoril Models, onde eu comecei a trabalhar, fazer gravações pequenas. Daqui a pouco eu estava gravando para a Peugeot, gravando com o futebol feminino de Portugal, gravando para a cerveja local de Portugal, a Sagres. E eu comecei a ver que a vida, para ela andar, ela precisa vir de algum lugar. E todo lugar é uma base, né? A minha base foi na construção civil, na fotografia. Hoje eu estou no ramo da celebração, juntamente com a Kelly, nessa parceria. Fui modelo da Isabela Bichon Flick. Conheci ela em Lisboa, uma noite em Lisboa. E ela me convidou para fazer fotografia com ela. Gente, ela conta poesias, ela recita poesias. Gente, é lindo demais.
Então, assim, envolve delicadeza, envolve amor, envolve tudo, e a pessoa chegou aqui e começou lá, mão na obra mesmo, de construção, né? De construção, mão na massa, mão né? na massa. Então, assim, e foi atingindo, foi indo, e tudo, o universo, quando a gente se dispõe realmente a viver e ele a superar todas as barreiras com força, isso, o universo vai virando e vai nos trazendo tudo que é de bom, A né? lei da conspiração, né, da É, atração, ela realmente é, funciona. Porque mediante as dificuldades, algo dentro de você, acredito eu também, que te intuía para o teu propósito, exato. né? Se acordar cedo para fazer faxina, que é um trabalho super digno. Eu sou filha de faxineira, de doméstica, sou muito orgulhosa por isso. E acordar cedo, trabalhar num local que você não tem contato com aquela pessoa, você está ali para fazer um serviço de 8 horas, muitas das vezes, para no final do seu dia ainda estudar, ir numa faculdade, para chegar onde você chegou, porque você tem essa Né? persistência. Eu acredito assim também que tem essa. Tá travando? Já vou, já tá voltando. Tem persistência, tem Perseverança. perseverança, força de vontade, né? E então, assim, todas essas nossas histórias de dificuldades assim no início do trabalho, mas tem muitas outras coisas atrás disso, né? Então, assim, nós conversando muito sobre isso e com várias pessoas que conhecemos aqui, vários brasileiros que estão aqui. Então, cada um, assim, tem uma história, tem algo para contar, chegou no sucesso, chegou onde queria e está subindo cada vez mais, e atrás tem isso. Então, o que nós queremos trazer para vocês é justamente isso, né? Dar essa força de coragem, que independente de onde vocês estão, que seja no Brasil, que seja trocar de região, de cidade, de país, né? Falar que a perseverança, essa força de vontade, vocês conseguem, né? É uma semente que é plantada, né? Exata. Uma vez que você rega. Exato. E tem os perrenguinhos. O que Ai, foi que tem te perrengue. marcou? Agora vamos descobrir mais coisas aqui. O que foi que te marcou? Algo assim, lógico, o trabalho forçado, que tudo bem, mas assim, conta algumas fofoquinhas, alguns Eu te perrengues. conto, eu te conto. Eu tenho um perrengue que eu tinha tudo pra chorar nesse perrengue, tudo pra gritar. Eu trabalhava numa distância de 40 minutos da minha casa, né? Isso já saindo da obra, fazendo as fotografias, conciliando o trabalho de modelo com a restauração. Para quem não sabe, restauração é um serviço de restaurante. Como garçonete em Portugal, eu fiquei durante um período no restaurante. E nesse mesmo dia que eu fui trabalhar, nessas minhas idas e vindas indo trabalhar, eu ficava cerca de 40, 50 minutos do meu trabalho. O ônibus que eu pegava, naquele final de semana, ele só funcionava até as 6 da tarde. E eu saía às 10 de um sábado. Como é que volta para casa? Só com um passe, só com um Rio Card, só com um validador, sem nenhum euro no bolso. A opção que eu tinha era chorar, e a pé não era uma opção, e tinha uma rodoviária, né? Um ponto, um terminal, um ponto final. Eu falei, eu vou sentar aqui e esperar. Vou esperar o que vai acontecer disso aqui. Sentei, as horas se passaram, e eu dormi lá. Deitei, Nossa. dormi ali, botei. Outras pessoas estavam passando por ali, porque ele é um ponto de idas e vindas, né? A Flixbus para ali, então tem pessoas viajando dentro de Portugal, que estavam ali deitada também esperando para o próximo. Eu falei assim, eu vou deitar aqui e vou dormir. E foi esse um dos perrengues que eu passei, sendo mulher, sozinha, né? Mas o que acontece, gente? A gente está vulnerável a essas É coisas verdade. mesmo, porque é um país novo, você não sabe como é que funciona, eles não te avisam com antecedência que o ônibus vai parar, que funciona só até aquele horário. E o fato de também ser leiga enquanto algumas coisas, informações, me fizeram com que eu não tivesse acesso ao que estava acontecendo naquele momento, porque eu estava trabalhando. Não tinha como pegar no telefone celular. Então esse foi um perrengue que eu passei assim, mas com muito louvor, assim.
Não, Só o fato de estar num ambiente seguro, né, me tranquilizou. E eu dormi na exato. rodoviária. Esse foi um Gente, perrengaço, assim, gente. Um realmente. perrengue. Porque não é dormir, né? É um É, cochilo assim, nossa, realmente. até o próximo ônibus chegar. País novo, até que Portugal ainda a gente até entende mais ou menos a língua, né? Mas realmente essa é uma dificuldade, porque às vezes a visão de quem não está aqui, né? Ou que nunca veio, nunca tiveram aqui, de repente fala assim, nossa, foi para lá, olha lá, a sucessão tá fazendo isso, tá fazendo de tudo, tá trabalhando, legal, né? Mas nem imaginam essas coisas que acontecem por trás, né? Então, assim, a gente passa por várias situações, realmente, assim, eu tenho certeza que muitos aqui passaram por várias situações assim, né? Então, é gostoso estar aqui falando, né? Tipo assim, os brasileiros na Itália também, nós também passaram por esses perrengues. Sim, porque tem perrengue, tem muitas coisas por trás dos bastidores. Olha, e eu vou falar para vocês, eu tenho algo que me marcou muito, sabe? Quando eu cheguei aqui, inclusive a gente conversando, né? No ano 2000, então assim, já se passaram muito tempo. E quando nós viemos para cá com a minha amiga, eu fiz até um curso italiano, né? Mas, gente, nada a ver. E eu vim para Florença, que é uma das regiões que mais fala o italiano correto, tá? Porque ainda bem que eu não fui para Nápoles, para Roma, porque senão ali ia ter os dialetos aí que eu não ia entender mesmo, né? Então, assim, cheguei aqui, do que eu tinha feito de curso, nossa, fugiu completamente, né? Aliás, passei um mês chorando, depois desse mês que eu me recuperei, né? Força! E assim, esse período, assim, esse início mesmo, foi muito difícil. Aí a gente ia fazer compras, eu com a minha amiga, nesse supermercado perto da casa, que a gente tinha alugado um quarto, né? Como eu já falei, nós alugamos um quarto, que era caríssimo na época e é caríssimo hoje também. Nada mudou. E fomos no supermercado. Então, assim, agora tem muitos produtos escritos em inglês, internacional, tem muitos produtos, mas 24 anos atrás, assim, era tudo muito italiano mesmo, né? Então, e a gente ficava ali, com esse dicionário na mão, pequenininho, Zanichelli, eu lembro até hoje. Sério? Você andava com dicionário. Eu andava com a forma que tinha. A gente, telefone, não é que a gente tinha o telefone como é agora, né? Eu tinha o telefone, mas não era toda essa internet da vida, sim. Né? Então, ia no supermercado fazer compras e ficava ali nas dúvidas, né? O que compra, o que é isso, o que significa isso, como que será que faz isso e tal, né? E me marcou muito, porque um dia especial que a gente estava assim, num dos dias que eu já tinha chorado em casa, nós fomos no supermercado e procurando assim, entender algumas coisas, né? A massa, ok, facilíssima, você pega a massa de tomate, consegue, mas tinha outras coisas, é óbvio que você não vai viver de massa. E a gente estava com umas dúvidas e tinha um casal de brasileiros que estava falando em português, sabe? E nisso eu falei para minha amiga, eu falei assim, eles são brasileiros, vamos pedir para eles se eles podem nos ajudar? No que nós viramos e pedimos, né? Nós viramos e pedimos assim, que legal, você pode me ajudar? A pessoa respondeu em italiano e falou assim, que não entendia o que a gente estava falando. E foram embora. E aquilo assim, para mim, eu falei, nossa, não existe rede de apoio, né? Rede de apoio. Tipo assim, gente, meu país é brasileiro. Porque a gente fala assim, brasileiro é brasileiro, né? Cara, a pessoa falou, não entendi, tava falando português até, assim, de costa, sabe? Segundos atrás, hein? Então, assim, para mim isso marcou muito e eu falava assim, que eu não acreditava nisso, né? Não acreditava nisso. Eu achava assim, né, como você está num país, não é que a pessoa tem que te ajudar em tudo aquilo ali, mas era uma informação, né? Não era nada assim. Que não te custasse não sei se coisa. Isso já aconteceu com vocês. É óbvio, se alguém viaja como turista, vai para algum outro país, pode ser que acontece com a pessoa daquele país que realmente não entende, mas o brasileiro, eu fiquei muito brasileiro, chateada. realmente, é bem recorrente. Isso não mudou muita coisa. Mudou não. Depois de 24 anos. De 24 anos para cá, não. Não, chato. Tem muito ainda assim essa questão do brasileiro não se apoiar, né? É bem difícil, é mais fácil o local te ajudar, por mais que você não consiga se comunicar, você vai gesticular, enfim.
Mas tem muito brasileiro que se nega a ser rede de apoio. Mas tem Não. muito brasileiro bom, hein? Ó, e eu como... Ela tem uma história muito boa. Não, isso me marcou demais. Eu falei, eu não quero ser uma pessoa assim, né? E aí, passando 3 meses que eu estava aqui, eu ainda morava lá no centro, morava bem no centro histórico de Florença, coisa mais linda, ai, que sonho. E eu estava no ponto de ônibus e escutei um rapaz que falava no telefone, falava em inglês, assim, e a gente conhece o sotaque brasileiro, né? E essa pessoa não estava conseguindo se comunicar, e eu cheguei para a pessoa e falei assim, se ela queria ajuda, né? E ele falou, eu preciso de ligar para o hotel, porque não consigo achar a reserva. Aconteceu alguma coisa lá e a reserva foi cancelada, né? E eu virei para a cara dele e falei assim, quer dormir essa noite lá em casa? Tipo assim, né? Doida, né? É lógico que a gente, não tô falando que a gente tem que abrir a porta pra todo mundo, né? É lógico. Não tô falando que a gente tem que abrir a porta de casa pra todo mundo. Mas eu virei pra ele e falei assim, parecia uma pessoa legal, assim, veio do coração, né? Liguei pra minha amiga e falei, Su, eu tô levando um hóspede. Ela, quem que é? Eu falei, não sei, eu conheci o nome dele, eu conheço até hoje, o Kaká, é nosso amigo do coração, até hoje, gente. Ele é nosso amigo, assim, infinito. Uau! Eu conheci ele no ponto de ônibus. Falei assim, eu falei pra ele que tem sofá lá na sala, realmente tinha, né? E levamos, ele veio, você tá doida. Mas já tinha feito, né? Eu falei, ainda bem que a gente não é sozinha, então pode trazer. E levei o Antônio, Kaká, dormiu lá, no sofazinho da sala. E no dia seguinte, daí, olha, ficamos tão amigos, conversando, foi um feeling tão grande, né? A respeito também do trabalho dele que ele faz em São Paulo. E aí a Suzana mesmo que falou assim pra mim, isso pode ficar, ela falou pra ele, Kaká, pode ficar os assim, é óbvio, de vez em quando a gente, é óbvio que eu não tô falando que a gente precisa abrir as portas pra todo mundo, né? Mas assim, quando eu casei, meu marido, ele aprendeu muito com brasileiro, sabe? Porque italiano não tem muito disso, de abrir porta de casa e colocar o brasileiro dormir no sofá ou algo assim, né? Se não tem um quarto, uma cama certinho, eles não se sentem bem, né? Então, não estão esperando por esse momento, né? Exato. Então, meu marido, assim, apanhou bastante porque acostumou muito. Vira e mexe na minha casa tinha gente, né? Amor, vai vir uma pessoa dormir aqui. Quem que é? Você conhece? O amigo do meu vizinho do Brasil. Então, assim, o fulano do fulano do ciclano que conheceu o Beltrano e assim vai indo. Então, assim, acho que marcou isso demais, né? E eu tô lendo aqui que muitas pessoas estão falando que acontece essa situação, né, de brasileiro. Então, assim, isso é muito chato. Mas não é só com brasileiro. Eu acho que ultimamente as pessoas em geral, assim, muitas pessoas estão perdendo um pouquinho esse lado de um pouco ver o próximo e ajudar, de né? empatia, sem ter né? nenhuma intenção ou algo assim, mas fazer por fazer o bem sem ver coração, a quem, né? Então, assim... Exato. Mas que linda a história, Kellen. E que ato de coragem, né? Porque... Na época me falaram que era doida. Mas ela continua sendo esse ser humano maravilhoso, espetacular. Kellen abrindo portas. Eu tô aqui, inclusive, na casa dela. Ela abriu esse espacinho pra gente iniciar o Já que Pode aqui. Então, já que pode falar, a gente fala. Fala mesmo. Fala mesmo. Se tiver alguma curiosidade, pode perguntar aí que a gente fala mesmo. Perguntaram aqui, a Bruna perguntou aqui pra gente. E aí, meninas? Falem dos micos. Me conta o mico seu, Kellen. E os micos, meninas? Gente, eu tenho um mico para contar para vocês. Principalmente para quem não veio na Itália e que está pensando de vir, mesmo que seja para passeio. Lógico, eu tô esperando um monte de gente que tá aqui nessa lista. Eu já falei que pode vir na minha casa, pode vir passear aqui, tá? Vocês estão convidados. Gente, teve um mico. E esse mico eu aprendi depois com os anos. Sempre na famosa Via Romana, da Porta Romana, no centro de Florença, né? E a gente pegava o ônibus com a Suzana e teve um dia que ela subiu no ônibus, um monte de gente, assim, ela acabou subindo e eu fiquei para trás e
o motorista fechou a porta, né? Clássico. Fechou a porta, né? E eu, como assim? E o ônibus foi embora e ela saiu com a cabecinha na janela e eu falava assim, fica no próximo ponto, fica no próximo ponto. Tinha um velhinho... Desesperador, né? Sim, tinha um velhinho do meu lado, agora você vai entender por quê. Tinha um velhinho do meu lado e esse velhinho, gente, começou a brigar comigo. Ia falar um monte de coisa. E brigava, e falava, e eu não entendia nada, porque ali ele usou o dialeto, né? E eu ficava assim, como assim, né? E o velhinho brigou comigo, assim, todo mundo ficava me olhando, e eu fiquei de cara. E eu peguei depois e perguntei. Eu falei, cheguei pros amigos, já que a gente já tinha feito amizades aqui, né? Cheguei e falei assim, pessoal, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei nada, eu só falava pra Suzana, fica no próximo ponto. E o povo falava, você não pode falar fica. Já entendeu. Por quê? Pra nós, fica verbo ficar. Se eu falar do verbo ficar, fica, é ok. Mas se a gente fala no nosso tom do fica, parece a palavra figa. E figa, aqui na uma Toscana, pagalacha. é um palavrão. É um palavrão. Eu não vou falar o que é o palavrão, mas é um palavrão. Já que pode tudo. Já que pode. Já que pode, boa! Bom. Nossa assistente está aqui, ó, deixando passar nada. Já que pode. Perseguida. Posso falar assim que tem mais A vulva, galera. Pra não falar mais vulgar. E, gente, eu aprendi aquele dia, então eu tinha que ficar cuidando quando eu falava português para não falar fica. Porque no toscano, firra, parecia o palavrão. Então, assim, as crianças me olhavam com os olhando assim para falar... Meu Deus do céu. E você conseguiu encontrar a Silvana, a sua amiga? Consegui. Não, ela parou no outro ponto, ela ficou lá no outro ponto. Ela ficou, mas foi ficar do verbo ficar brasileiro, hein? Exato. Esse daí foi, gente. Eu lembro até hoje quanto aquele velhinho brigou comigo. Olha, a Ju falou que já pagou esse mico, a Ju, coisas da Ju. Coisas da Ju, verdade. Não tem que brasileiro que não paga esse mico, eu acho, né? Ah, você já contou o meu mico, né? Não, qual que é o teu mico? Falar uma palavra em português e tem um outro significado. Conta aí. Eu não me recordo a palavra agora, eu vou até consultar a Isabela, que foi a Isabela que falou pra mim, não fala isso tem um outro significado. Isso é a Sofia também fala muito pra mim, isso é uma parolatia. É que são tantos, gente, São muito. Eu sou carioca. Mas lá, e no Portugal? Em Portugal tem uma também, que é... Não, de Portugal, assim, foi... Agora eu não vou me lembrar a palavra que eu usei em português, mas o significado era um significado chulo. Que eu não podia dizer aquilo para um homem, porque para aquele homem significava... Vou fazer um bico, lembrei. Ah, ok. Estou indo ali fazer um bico. Você não pode falar em Portugal que você está indo fazer um bico. O carioca fala, estou indo ali fazer um bico. Eu estava indo trabalhar na minha construção civil, pintar a minha parede, carregar o pladu. Estou indo ali fazer um bico. Vai falar isso para português. Não pode falar isso para português. E qual que é o significado? Esse é bem chulo. Já que pode, mas eu vou consultar ela aqui para ver como é que a gente vai falar isso. Oh, meu pai. Ó, a Bruna escreveu aqui que a minha palavra que eu podia ter falado era periquita. Bem bonitinha. E chulo. Então, fazer um bico é o famoso escovar dente para o português. Escovar os dentes. Estou indo ali fazer um bico. Eu falei, mas por que... E o pessoal só ficava rindo. Eu falei, mas por que vocês estão rindo? Porque já que bico aqui em Portugal é escovar os dentes. Eu falei, que é escovar os dentes? Aí, enfim, me explicaram, mas eu nunca mais cometi essa gafe. Nunca mais cometi essa gafe. Mas, gente, perguntem aí se vocês querem saber de alguma outra história, né? Joga pergunta aí pra gente. Tem muita história pra contar, né, cara? Nós temos muita história pra contar. Não vamos... muita coisa mesmo. Muita coisa. Então, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, podem mandar aqui, podem escrever qualquer curiosidade que vocês têm aqui. E acredito assim que
como eu falei para vocês, de todas as experiências, que sejam experiências difíceis, que sejam experiências micos, coisas engraçadas, que depois a gente aprende com o tempo, isso faz parte da nossa história, Faz né? parte, isso é a nossa Então, história. assim, eu olho para trás e vejo tudo o que aconteceu, né? E hoje, assim, a gente está aqui contando, né? E coisa por isso que criamos essa ideia, né? Porque são coisas, assim, que do trabalho, a gente fala muito do nosso sucesso, do nosso percurso, e a vida real atrás, assim, acho que estava faltando um pouco disso, né? Não romantizar, Exato. né, Kellen? A ideia de que para chegar no seu objetivo final, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, que está no lugar onde nós estamos hoje, onde queremos chegar, a gente passa por perrengues, você aí passa por perrengues diários. Para a gente aqui não é diferente, né? Então é essa realidade que a gente está trazendo para vocês, que não muda, tá? De um país para o outro, de um estado para o outro. É uma realidade singular, porém extremamente parecida em vários aspectos, né? Exato. Eu queria saber de você agora qual foi o seu momento assim mais feliz, se é que você consegue dizer um. É difícil. Momento mais feliz? Eu não posso dizer assim um só, né? Porque eu tive vários momentos felizes e tenho vários momentos felizes, né? O que eu não esperava assim, provavelmente tão cedo, né? Porque eu tinha feito na minha cabeça todo um projeto de viajar o mundo e conhecer o mundo, né? Mas aí quando eu cheguei aqui, que depois eu até tive, depois de 2 anos aqui, eu voltei para o Brasil, já voltei, que já tinha até trabalho lá, e eu não consegui ficar 3 meses, porque eu me sentia já... Eu sou brasileira, amo meu país, mas eu não sei, eu me sentia já parte da Itália, né? Eu sempre fui um pouco contra a corrente no Brasil, e aqui eu me senti... Não é que eu vou com a corrente, não é que a gente vai seguindo todo mundo igual ovelhinha, né? Sim. Mas eu me senti no meu lugar, né? Então, assim, era o meu lugar aqui. Então, eu lembro que eu voltei pro Brasil, não aguentei ficar 3 meses lá, e eu lembro que nesse período foi até que fizemos o projeto do Alceu, da casa do Alceu, um amigo nosso. Mas aí voltei para cá e com a Suzana, eu voltei antes da Suzana, a Suzana voltou depois. E, então, assim, achei o meu lugar. E aqui, assim, foi a minha vida. Então, assim, tive muitas felicidades, né? Muitas, e tenho, né? E acho que uma daquelas que eu não esperava eram meus filhos, né? Então, assim, gente, eu não esperava tão cedo ter os filhos, né? E, de repente, tive os filhos e para mim foi a coisa mais linda que aconteceu. E foi a minha virada de chave de trabalho também. Porque é muito diferente do Brasil, principalmente quando a gente não tem a família, né? Então, crescer os filhos, não é como no Brasil que você coloca assim na mão de qualquer babá, que tem a babá 24 horas, que tem a senhora que vem ali, não é bem assim. É possível, não estou falando que não é possível. É lógico que tudo tem um custo, né? Então, assim, como no Brasil também tem um custo, mas aqui já é um pouco mais difícil que se torne como o Brasil, que tem a tia que cuida sempre, essa rede né? de apoio, a avó, então foi a virada de chave até para o meu trabalho também, porque fiz tudo aquilo que eu queria. Fiz a especialização de arquitetura de interiores, fiz restauro arquitetônico e trabalhei na área de restauro. E depois eu queria algo onde eu conseguisse trabalhar, mas ao mesmo tempo gestir como eu quisesse, né? Então, assim, isso daí foi a minha empresa. Então, foi a virada de chave, porque ali eu podia cuidar dos meus filhos, continuava a trabalhar. Então, assim, eu fazia os meus horários de trabalho, né? Depois, é lógico, começou os eventos, tive muita ajuda da avó dos meninos, né? Depois, então, assim, momentos felizes foram esses, né? Casamentos, meus filhos, lindos, maravilhosos, como sempre tem. É bonito, meus filhos, né, gente? Isso é lindo, né? Tem 2, o Rubens e o Léo. Não sabe por que eu pergunto assim? Porque toda mãe fala isso. Só que assim, aí eu falo assim, eu pergunto, né? Mas você acha bonito? Porque eu queria saber se é verdade ou se é coisa de mãe mesmo. Já que a gente tá podendo falar tudo aqui, falar. São lindos seus filhos. Então, esse assim, os mais e
cada realização para mim é uma felicidade. É que a felicidade é um estado de espírito, Exato. né? Não é uma condição contínua. Exato. E com certeza você tem uma bagagem imensa aí de momentos felizes e... Momentos felizes? Com certeza, com certeza. Momentos difíceis também. É muito difícil estar longe de casa, principalmente quando em casa tem uma situação, tipo, minha mãe teve uma doença muito grave, não está mais aqui com nós, então esse é um momento, assim, de muita tristeza, porque você fica totalmente dividido, né? Tipo assim, eu tô aqui, tem minha filha, tem meus filhos, queria estar lá com a minha mãe, fui lá, mas não é o tempo todo que a gente pode estar lá, Exato. né? Então, assim, esses momentos também existem, e nós vamos ao encontro desses momentos quando a gente decide de estar fora, né? Tem até uma pergunta aqui, né, que é da Dai Alves, né? Uma diferença cultural mais difícil de se acostumar e de se adaptar entre Brasil e Itália. Diferença cultural. Na minha opinião, é o calor humano. A cultura do italiano aqui é bem fechado, como já havia dito. Eles têm um grupo deles, eles já vêm da escola com esses grupos pré-estabelecidos. A gente estava com essa conversa no carro, né? E são grupos muito fechados, eles crescem com esses grupos, né? As crianças, desde o pré, vai para as fases da escola com esse mesmo grupo de pessoas. Então, é difícil você penetrar. Eu sou carioca, nascida no Rio de Janeiro, acostumada com pessoas, com calor, com contato, com abraço. Então, essa diferença cultural é um dos pontos que mais me pega, assim. Um dos meus grandes receios é me tornar uma pessoa fria, né? Mas acredito que quando a gente tem na nossa essência esse calor, né? Fica mais difícil de você se tornar. Mas é uma questão que eu bato muito de frente aqui, que eu sinto mesmo na pele, esse frio. Não só o frio externo, né? Da questão da natureza, mas esse frio mesmo, dos grupos serem muito fechados, tem a questão do idioma, as nossas gírias não funcionam aqui, enfim, essa falta, né, essa ausência do calor brasileiro me pega muito. Eu, particularmente, não senti tanto essa diferença, né? Porque quando eu cheguei, eu já comecei a fazer amizade muito rápido, né? Tinha também atrás, assim, um apoio, eu participava de um grupo da igreja, ele tinha muitos jovens, então, assim, eu consegui fazer muito isso, né? Uma diferença, assim, essa para mim é uma diferença cultural muito grande. Nós brasileiros, a gente gosta muito disso. Muito. A gente conhece as pessoas, logo depois a gente abraça, beija. E aqui não. Então, nesse ponto sim. Os italianos são assim. Quando eles confiam, que eles pegam confiança, eles abrem as portas para vocês. Realmente, assim, essa frieza um pouco cai. Quebrada, né? Mas não essa questão de pegar, abraçar, beijar. Pelo menos aqui na região onde a gente mora, né? Lógico, de repente a gente vai Nápoles, no sul da Itália. O sul da Itália é maravilhoso. O sul da Itália é um pouquinho brasileiro. O pessoal pegajoso, já tem uma pegação, né? Então, assim, aí eu abraço mesmo, eu abraço todo mundo mesmo, tô nem aí. E pior, sabe os gafes que eu vou cometendo? Hoje, bem menos, de cumprimentar as pessoas. O beijo. Como é que você tá aí de pegar e falar? Eu cometia muito isso no início, eu ficava assim, meu Deus, porque eles ficam não é que eles não querem, é uma questão cultural mesmo. Essa é uma diferença cultural grande. Não se cumprimentar dessa forma. Exato. Então essa daqui foi uma diferença muito grande. Depois é lógico, tem aquelas diferenças pequenas, que a alimentação, que depois a gente se acostuma, tem um modo de alimentação muito diferente. E você sente falta de alguma comida brasileira? O que você traria do Brasil para cá? Para uma taurina. Confio em você. Olha, vou ser bem sincera, porque muita coisa a gente já consegue fazer aqui, mas tem uma coisa que até agora eu não vi, gente. E eu fui pro Brasil no final do ano e eu comia, sempre quando eu conseguia, eu comia. Em Curitiba eu comia um monte. Pamonha. Gente, eu sou lá do Mato Grosso do Sul, adoro uma pamonha. Gente, aqui, não. Arroz doce, feijão, arroz,
coxinha, pão de queijo, tudo isso, essa coisa a gente já tem aqui agora. Tem muito brasileiro. Tem brasileiras agora aqui que fazem até os docinhos para os nossos eventos, né? Então, assim, Sim, tem. bem casado esses docinhos. Mas a pamonha até agora eu não vi. Só que assim, acho que deve ser a única brasileira que gosta de pamonha. Assim, eu gosto de pamonha, mas não é a minha ausência, né? Não é a minha ausência. Bom, Não é a minha ausência. esse é o único, porque o resto a gente tá tendo tudo aqui. E depois já a alimentação aqui é muito bem diferente, mas a gente nós acostumamos já bem com. Eu já me acostumei bem com essa alimentação. E tem outra questão também relacionada à alimentação, que a gente não sai para almoçar 2 da tarde, né? A gente não sai para jantar 8 da noite, 10 da noite. Aqui é cumprido muito essa questão do horário. Você estava me dizendo, inclusive, que é bem legal a gente trazer esse assunto, que é seguido na cultura italiana os horários, o preparo das comidas. Você não fica com uma comida 10, 15 minutos esfriando. Não. Né? Isso vai contra a cultura italiana. A Kelly melhor do que eu. Se uma avó faz o macarrão, todo mundo tem que estar na mesa para comer. Não vem que não tem que fazer macarrão e deixar ali que ninguém. Não, a avó já briga. Exato. Isso daí, assim, isso daí também é uma diferença também cultural. É lógico, tem famílias que têm horários diferentes e não conseguem seguir, mas a tradicional mesmo, que é ali que a avó cozinha e tudo mais, é algo assim. Eu muitas vezes no começo, quantas vezes recebi a ligação da minha sogra, você não vai vir almoçar? A massa tá pronta. Tipo assim, né? E eu me sentia, como assim? Né? Tipo assim, lá em casa eu chegava para almoçar a hora que eu saía do trabalho, se eu quisesse passar numa loja antes, eu passava, né? Então, isso daí também a gente aprende, tem esse, principalmente quando você está dentro de uma família italiana, tá? A gente estava falando porque quando você é brasileiro, jovem, mora sozinho, você faz aquilo que você quer, né? Ou se você é uma família de brasileiros aqui, mas se você é numa família, você está dentro de uma família italiana, tem isso daí, né? Então, assim, essa questão é muito importante. No Brasil também é importante, né? Só que no Brasil a gente tem já mais... não é tão costumeiro, né? Eu lembro lá em casa, minha mãe fazia o almoço e cada irmão, cada pessoa chegava no horário diferente, né? E almoçando quando desce, né? Aqui não. Tipo assim, tem o Leonardo, tem o Rubens, eu e meu marido. Se tá todo mundo, os meninos na escola e eu e meu marido trabalhando, e a gente tem horário diferente, minha sogra faz a massa para cada um ali no momento que chega. Ela não faz uma vez e depois esquenta. Não. Ela cozinha para o Leonardo, que chega uma hora, para o Rubens, que chega outra, para a Kelly, que chega outra. Porque eles não têm... Não é geral, né, gente? A gente não pode falar que é geral, mas nas famílias tradicionais são mais assim. E eu, particularmente, acho isso incrível. Uma coisa que eu gosto muito, essa questão da reunião, das pessoas sentarem juntas para terem as suas refeições, esse momento, né? Na minha concepção é tão sagrado. É uma questão cultural aqui muito, muito, muito gostosa de sentir. Mais almoço, assim, jantar, principalmente. Quem teve na minha casa, muitas vezes, algumas pessoas aqui já teve, né? E sabe, né? Tipo assim, uma questão realmente cultural do almoço, do jantar. Já o café da manhã, italiano não é como brasileiro no café da manhã. O italiano come rapidinho, café com biscoito, molha o biscoito no leite, vai para a escola e vai para o trabalho. Já brasileiro senta, come com calma, prepara o café da manhã com calma. Essa é uma diferença muito grande. Falando em café. Café. Ainda hoje sou assim. Eu preparo o café, eu sento, como no Brasil. Mudei um pouco o meu tipo de café. Mas não sento, meus filhos também, porque desde pequenininho sempre acostumei. Meu marido, que é italiano, vai lá, leite, café em pé mesmo, vai, corre. E isso é o pai dele, é o irmão dele. Aí o vizinho que mora aqui, é o vizinho do lado. São bem assim. Nessa questão, a diferença é essa. Uau, muito bom, tá sendo muito gostoso compartilhar com vocês. A gente vai dar uma olhadinha nas perguntas agora. A Suzana, ela disse que adorou a cozinha italiana. Agora eu vou perguntar para você. Você lembra de ter visto na mesa Coca-Cola? Você já viu na mesa italiana Coca-Cola na hora do almoço e do jantar? Não vejo. Vejo muito vinho. Muito vinho. Gente, é vinho... Só não vi no café da manhã ainda, mas Coca-Cola... Gente, essa também é uma coisa assim...
Não é geral, não estou falando que todo mundo é assim, mas a maioria, e principalmente agora que eu venho de um percurso que os meninos passaram na escola e grupo de pais no WhatsApp briga por causa de almoço na escola. Não existe. Ainda hoje acontece, né, Igor? Ainda hoje acontece. Eles prezam muito a alimentação das crianças. Muito, 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 muito. Então você não vê em uma mesa só ser estrangeiro, só ser de vez em quando, mas você não vê Coca-Cola, você não vê Fanta, você não vê essas bebidas, você vê água e vinho. Água e vinho. E isso, olha aqui, para eventos também. Se você não pede o extra do Coca-Cola, da bebida, do suco na hora do jantar, você não vê nas mesas dos eventos também. Exatamente. É água e vinho. E que eu fui muito adepta, para mim foi ótimo me adaptar a essa realidade. Inclusive, os vinhos da Itália são muito bons. Muito bons. Rodrigo, que morou um ano Rodrigo. Aqui na Itália, em Roma. Fala aí para nós. Qual que foi teu perrengue aqui? Rodrigo é um companheiro de trabalho. Esse perrengue que eu te contei, de ter dormido na rodoviária ali, no Oriente, em Portugal, trabalhava com o Rodrigo. Trabalhávamos juntos, queridaço. Então aí, Rodrigo, 2 perguntas. Um perrengue e a comida que você sente saudade. As coisas da Ju falou que ela sente saudade do catupiry. Olha, eu fui pro Brasil, você sabe que o catupiry não tem mais aquele sabor gostoso que tinha muito tempo atrás? Mudou. Ju, não sei por quê. Não tem mais. É porque você já provou de outros queijos, né? Não sei. eu amava. Eu acho que eu não vou mais sentir o mesmo sabor de catupiry também, gente. É uma ida sem volta. E a Julie também escreveu a mandioca, é verdade, mas a mandioca a gente ainda encontra aqui. Aqui a gente não é aquela amarelinha que tem no nosso Mato Grosso do Sul, mas a gente encontra. Mas caldo de cana, Ju, não tchê. Não tem caldo de cana. O dia que eu pisar no Brasil, é um pastel na feira e um caldo de cana. Leonardo e Rubens. O que eles mais gostaram no Brasil, gente, caldo de cana e pastel. Os guris só queriam comer caldo de cana e pastel. É muito bom. Me conta aqui, vocês também gostam de caldo de cana e pastel, gente? Não é possível. É a minha maior ausência aqui. Ir numa feirinha pela manhã, escutar o barulhinho da máquina triturando aquela cana e o som, isso pra mim é ensurdecedor. Sinto uma falta gigantesca. Rodrigo, faz 8 anos que você não vai pro Brasil, então o que ficou na tua memória aí de comida brasileira? Deve ter ficado alguma coisa, né? Ou em Portugal, a gente acha com mais facilidade. Portugal tem bastante, a gente comeu muita feijoada juntos, né, Rodrigo? Acha com mais facilidade. Em Portugal, o mercado brasileiro é muito ativo, tem muito brasileiro em Portugal, né? Posso dizer que o brasileiro está dominando aquilo ali em alguns aspectos, né? A comida brasileira é muito boa e chama muita atenção. Exato. Né? Então, o que é um pouco diferente aqui, que a gente tem lugares específicos para comer comida brasileira, que vão oscilando a nível de qualidade, de sabor, né? Exato. Gente, vocês estão gostando de todas essas histórias reais que aconteceram mesmo, dessas experiências que nós estamos passando para vocês? Acham interessante isso? Dá um feedback aqui para nós, para ver o que vocês estão achando, porque essa é a primeira live nosso primeiro podcast que tá... Nosso primeiro Já Que Pode. Já Que Pode. E nós vamos ter muitos mais convidados. Vamos ter convidados que vai contar coisas assim diferentes das nossas, convidados que tem a gente vai dar alguma dica? Vamos, Já Que Pode. Vamos dar um spoiler. Já que pode, eu acho justo. Então, olha assim, uma mãe que veio para a Itália, filho pequeno, foi para a escola, quais são as dificuldades que teve. Isso daí também, muitas pessoas já nos perguntaram sobre isso. Como é trabalhar com o público italiano. Como é trabalhar com o público italiano. Brasileira
que tem um YouTube, que é blogueira, que é super sucessona, e a gente segue ela assim, ó, coração. De Não, coração. não vou falar quem que é aqui, não. De coração. Ela vai estar na nossa próxima Mas live, tem hein? perrengue atrás, porque tem trabalho duro, tem também histórias para contar para vocês, porque muitas vezes a gente vê esse lado, né, e esquece que tem Uma realidade. uma realidade atrás, tá? Existem emoções, tem uma pessoa que sente emoções, não é fácil estar longe da nossa rede de apoio, dos nossos familiares, bate muita saudade, Exato. bate